Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Mais Pets Podcast. Hoje, mais um episódio muito bacana com a doutora Cláudia Russo falando sobre oncologia veterinária. Mas antes disso, eu quero agradecer aos nossos parceiros, o Duque Pet Shop, um pet shop super completo, com medicamentos, com alimentação, aquarismo. E você que falar que viu aqui no nosso Mais Pets Podcast, você ganha 10% de desconto nos serviços de estética. Também quero agradecer a Cris Doces e Salgados, que faz vários docinhos e salgadinhos deliciosos para todos os tipos de eventos. Você que precisa de uma confraternização, de uma reunião ou até mesmo uma festa, liga para ela e pede os docinhos. E os salgadinhos também, gente, que é uma delícia. Um super beijo também para os Akitas do Instituto Alex Santos, que é um centro de formação de atletas. E também um agradecimento à Cozinha Pet Santé, uma cozinha especializada em fabricação de alimentação para cães e gatos. E agora a gente vai conversar com a doutora Cláudia. Tudo bem? Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Tudo jóia. A gente gostaria que você se apresentasse aqui para nós, né? É um assunto muito interessante, então, assim, fala um pouquinho da tua formação, como que você chegou nela. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o Pets Podcast pelo convite, né? É sempre uma honra a gente ser convidado para falar de uma coisa que a gente ama e que é a nossa vida, né? Que é o nosso dia a dia, né? Falar de oncologia para mim é falar da minha vida, né? Que é o que eu faço todo dia, né? Eu sou médica veterinária, sou formada há um certo tempo, longo. Durante a minha graduação, eu comecei a me interessar pela área de clínica cirúrgica, né? E comecei a ver dentro da rotina de cirurgia de um hospital veterinário muitos casos de tumores, né? Casos oncológicos, que naquela época a gente não dava a atenção que a gente dá hoje, né? Porque a gente ainda estava assim começando oncologia, falando no Brasil, né? Fora a gente... Há quanto tempo? Olha, eu me formei em 95, né? Então, eu entrei no curso de veterinária em 90. Então, de 90 a 95, eu vivenciei a rotina de hospital veterinário escola, né? Dentro da faculdade. No começo do curso, eu comecei a me interessar pela área de anestesiologia. Eu fiquei, assim, deslumbrada com aquilo de poder pôr um ser vivo para dormir com segurança e acordado com segurança. E comecei a estagiar na área de anestesia, mas aí vendo a rotina de cirurgia, aquilo começou a me despertar e eu comecei a querer ir para esse lado, né? Da cirurgia mesmo. E aí lá fiquei, né? E logo que eu me formei, eu fiz residência, né? Na mesma instituição, fiz residência em clínica cirúrgica de animais de companhia. E eu via lá um projeto de oncologia de animais de companhia, por conta de uma professora nossa que havia morado nos Estados Unidos bastante tempo, né? E lá a oncologia já era um pouco mais desenvolvida, bem mais desenvolvida, na verdade, né? Do que a nossa aqui no Brasil. E aí ela montou esse projeto, né? De atendimento oncológico. E eu estava na residência, eu comecei a ver aquilo e aquilo foi me trazendo um fascínio. Eu não sei dizer muito bem o porquê disso, né? Mas foi te despertando foi. Outro dia, até conversando com estava atendendo uma tutora de um paciente meu, uma psicóloga, né? Ela falou que isso não tem explicação, que não é a gente que escolhe, que a gente escolhia. E eu aceitei isso, né? Só que assim, naquele tempo, né? Eu falando assim, parece, né? Mas que já tem aí uns bons anos, né? A gente tinha uma tremenda limitação com coisas que hoje são rotineiras, né? Por exemplo, um paciente que tivesse indicação de quimioterapia, a gente não tinha muito como fazer, porque era caro, a gente não sabia como usar direito, não tinha toda uma rotina de manipulação de um quimioterápico. Então, assim, pode parecer chocante isso que eu vou falar, mas a gente via muita eutanásia. A oncologia, ela se restringia um pouco a tumores mais comuns, que tinham um tratamento cirúrgico que desse uma boa evolução, e uma coisa um pouco mais complexa, que exigisse algo mais, a gente muitas vezes não tinha como fazer. E a gente acabava vendo muitos pacientes indo para eutanásia. Até a consciência, eu acho que
falando de sociedade mesmo, com relação à eutanásia ou a cuidar, né, assim como é feito para nós humanos, mudou muito, né, de alguns anos para cá. Então, isso foi uma situação vivenciada que me trazia um desconforto enorme, né? Como assim? A gente não pode fazer nada, né? Como assim? Não tem o que fazer. Então, eu fui buscando, né? Quando eu terminei a residência, eu fui para a área docente, né? Eu fui para o ensino superior, na área de clínica cirúrgica de animais de companhia, né? Eu fiquei durante 15 anos lecionando na graduação, na clínica cirúrgica, e quando você está dentro de um hospital veterinário escola, como professor de cirurgia, você acaba se desenvolvendo em diversas especialidades dentro da cirurgia. Mas aqui o meu olho sempre brilhou, foi a oncologia, né? Nossa, que legal, doutora. É uma caminhada e tanto, né? A tua vida ali na veterinária faz muito tempo ali que tá ali inserido em você. E quando você começou, doutora? Como que foi, assim, a sua decisão pela veterinária? Na verdade, a minha decisão pela veterinária começou criança. Eu, desde pequenininha, que eu me lembro que as pessoas perguntavam, o que você vai ser quando crescer? Eu falava que eu ia ser médica de bicho. Então já é uma coisa que já vem de muito tempo, né? Quando eu fui prestar o vestibular, adolescente, né? Muito jovem ainda dessa fase, e na época não tinha esse tanto de escola de veterinária que tem hoje, né? Então, eu estava em Maringá, e aqui em Maringá não tinha curso de veterinário. Então eu pensei, eu vou fazer zootecnia, porque é parecido, né? Eu vou trabalhar com animais. E fui. E comecei a fazer o curso de zootecnia, fiz 2 anos do curso. Você chegou a iniciar? Iniciei, fiz 2 anos e assim, e foi necessário para eu ver o que era a zootecnia, que não tinha absolutamente nada a ver com aquilo que eu queria. Lidar com animais, mas de outro jeito, né? A produção, eu queria medicina. E aí eu desisti do curso de zootecnia e comecei tudo de novo, né? Fui prestar vestibular, e aí passei. Eu tinha o receio de sair de casa, de ter que morar sozinha, né? Assim, mas foi assim, foi perfeito. Acho que eu cresci não só aprendendo uma profissão, mas como pessoa, né? Você quando sai de casa e tem que se virar. Sim, você tem que aprender tudo, né? Aprender a viver sozinha, sem pai, sem mãe, sem... E foi legal porque, assim, como eu fiz 2 anos de zootecnia e depois que eu resolvi ir pra veterinária, de fato, e ter que passar um vestibular super concorrido. Quando eu passei, eu tava na faculdade fazendo curso, eu tava assim, eu brinco que eu tava em estado de graça, sabe? Tipo, nossa, eu vou aqui mesmo. Eu entrava naquele hospital veterinário e ficava assim, deslumbrada, queria ver tudo, queria aprender tudo, né? E tive a sorte, vamos dizer assim, de fazer o curso. Hoje tinha muitas possibilidades de você vivenciar uma rotina prática desde o comecinho do curso, né? Então, você vai tendo ali aquela parte teórica, né? Vai estudando, vai fazendo prova, mas você já vai se situando na realidade, né? Da profissão. E, nossa, eu era uma estudante assim, sabe? Uau, nossa, isso é muito legal. Totalmente, assim, feliz de estar lá fazendo. Aí tinha o amor, né? Sim, São desde quando iniciou. E me diz uma coisa, doutora, a oncologia, hoje você trabalha com cães e gatos. sim. São essas espécies que você trabalha. Mas existe também, acho que provavelmente em outras espécies, a oncologia. Aqui no Brasil existe também. Existe. Na verdade, assim, às vezes a gente é chamado para auxiliar em alguma fase de uma abordagem de um outro animal, que não seja cão e gato, né? Por exemplo, animais de fazenda, né? O cavalo, os ruminantes, né? Que são os bovinos que vivem de pasto, às vezes tomam muito sol, eles têm muito câncer de pele. O cavalo, por exemplo, uma raça de cavalo que tem uma região de pálpebra despigmentada, que é o Painted Horse, né? Pelo sol, ele acaba, pela própria natureza, né? Com a ausência de proteção ali de pigmentação da pele, ele acaba sempre exposto a ter câncer de pele ocular, né? Animais de zoológico também podem desenvolver tumores, alguns pets exóticos, né? Acontece, e assim,
E aí acaba que a oncologia, ela tem um fundamento que é básico e acaba sendo igual para todo mundo. Porque o problema todo começa no nível celular. É uma célula, um grupo de células que passou a ter um comportamento anormal e isso a gente tem em comum para qualquer câncer de qualquer espécie, né? Então, muitas coisas que são aplicadas em cães e gatos, né? Porque acaba sendo o pet mais frequente, né? Que é um membro da família, na maioria das vezes, se aplica aí também em outras espécies, com certeza. Certo. E, doutora, hoje, assim, você atende mais cães ou gatos? Olha, Da oncologia. tá bem equilibrado, viu? A gente vê uma forte tendência do aumento do número de gatos, né? Se eu comparar com a época, por exemplo, da minha graduação para hoje, a gente atendia 10 cães para um gato. Hoje tá bem ali. Porque hoje acho que tem bastante gente que também começou a ter gatos. Sim, isso exatamente. Aumentou a população, né? Eu acho que ele vem sendo meio discriminado, né? E as pessoas estão aprendendo que é legal ter gatos. É um comportamento bem diferente. Bem, né? Diferente, dois e eles, né? Bem diferente. Mas tem a sua fofura também, né? De uma forma diferente. Eu tô engateira. Eu falo que eu passei por degraus, né? Eu sempre fui cachorreira até eu ter o meu primeiro gato. Aí as coisas mudaram um pouco, né? Hoje eu só tenho gatos. Mas não porque eu não gosto de cães, não, adoro. Mas até pelo fato de ter gatos, trazer um cão para casa acaba sendo, às vezes, um fator de estresse, né? Nos gatos, né? Então, nossa, eles não aceitam muito bem. Entende? E qual é o câncer, os tumores que apresentam com mais frequência nos cães? O que normalmente você atende? Tá. A gente tem uma alta incidência de câncer de mama na espécie canina. Quando a gente faz uma estatística dos tumores, né? O tumor de mama, o câncer de mama, ele sempre vem em primeiro lugar, né? Pela própria forma como ocorre o ciclo hormonal da cadela, ela é predisposta por uma estimulação hormonal própria. É por isso que se fala tanto em castração precoce, para evitar o câncer de mama, né? Então, assim, na espécie canina, a castração, ela evita. Sim, a castração é reconhecidamente, a castração precoce, ela já isso é muito bem estabelecido, muito estudado, né? De que ela realmente previne o câncer de mama, né? Porque uma cadela castrada não vai entrar no cio, não vai ter aquela exposição hormonal que acontece cada vez que ela passa por um cio, né? E acaba sendo super importante na prevenção, né? Algumas coisas que mudaram de mais recentemente é que a gente preconizava a castração antes do primeiro cio, né? Então, para que ela não sofresse nenhuma exposição hormonal, era recomendada a castração bem precoce mesmo, né? Hoje, a gente já sabe de alguns problemas que podem advir dessa castração antes do primeiro cio, inclusive com relação à maturação do esqueleto, né? A maturação da personalidade, né? Às vezes um animal castrado muito jovem, ele fica com criança, né? Ela sempre fica fazendo bagunça, né? Aquelas coisas que às vezes incomodam. E também tem alguns estudos mais recentes que mostram que a castração muito precoce pode predispor a outros tumores. Então, hoje o que se recomenda é a castração após o primeiro cio. Vai ter um cio, espera passar esse cio, né? Então, entre o primeiro e o segundo cio, se recomenda fazer a castração. E vale ressaltar que é importante a castração ser feita antes do terceiro, que após o terceiro cio, a gente já perde esse fator protetor. Então, seria entre o primeiro e o terceiro. Entre o primeiro e o segundo é o ideal. No máximo, nada tem nada se entendi. E aquelas aplicações de hormônio para o que se diz sobre isso? Tem alguma contraindico totalmente, né? A essas injeções, né? Que a gente escuta falar, né? Que o pessoal às vezes... Não, isso chega a ser quase criminoso, né? Porque a gente vai ter problema quando a gente usa um anticoncepcional injetável, né? O que é um anticoncepcional injetável? Ele é uma progesterona sintética, né? A progesterona é o hormônio que é mantido num nível mais elevado durante a gestação. Então, a gente pode dizer que a progesterona é o hormônio da gestação.
Quando a gente aplica uma progesterona sintética, que é a injeção para não entrar em cio, o animal vai ficar por um período muito longo sofrendo uma estimulação progesterônica, porque esses medicamentos são de liberação lenta, eles duram em torno de 6 meses, né? Então, essa cadela, essa gata vai ficar durante todo esse período recebendo essa estimulação hormonal e é certo que ela vai ter um problema. Ou ela vai ter câncer de mama, ou ela vai ter piometra, que é uma infecção uterina grave, uma doença grave. E ainda tem uma questão que a gente vê toda hora, que assim, a cadela às vezes entrou no cio, acasalou, aí foi um acidente, não era para ter acasalado, né? Acasalou. Às vezes o tutor viu e ele não quer filhote de jeito nenhum. Que ele faz? Ele vai, compra um anticoncepcional e aplica. Só que agora não adianta mais, porque ela já entrou em cio, já acasalou, já houve concepção e aqueles bebezinhos já vão estar se formando lá. Só que quando a gente tem uma gestação normal, ela dura na espécie canina em torno de 60 dias, em média 60 dias. Quando ela chegou no final da gestação, a progesterona cai para ela entrar em trabalho de parto. Quando o tutor aplicou uma progesterona sintética, vai dar os 2 meses de gestação, essa progesterona não vai cair, porque ela tomou uma injeção que dura 6 meses. E o que acontece? O parto não acontece. Então, é muito comum, passa o tempo da gestação, os filhotes não nascem, eles morrem lá dentro, e acaba causando aí um processo de uma metrite, que é uma infecção uterina relacionada à gestação, morte fetal, né? Então acaba quebrando tudo, sim. Então é super importante conscientizar as pessoas para não usar o contraceptivo injetável. Se não quer filhotes, o melhor é castração, né? Após o primeiro cio, castra. E se não quer castrar, prende, separa, mas não dá um jeito de não deixar ter contato com o macho, né? Para não usar o contraceptivo injetável, né? Que ele só traz prejuízo. Entenda. E para felinos, para os gatos, o que normalmente aparece de casos de câncer? A espécie felina tem também o câncer de mama, mas é menos do que na espécie canina. O gato, ele tem muitas doenças acometendo o sistema linfático, né? O linfoma, então câncer do sistema linfático é muito comum na espécie felina. Às vezes até em animais jovens que são predispostos a desenvolver o linfoma, porque às vezes eles sofreram uma doença viral, né, que é comum na espécie felina, a leucemia viral felina, é uma doença que predispõe o animal a desenvolver outras neoplasias, né, outros processos com malignidade, e o linfoma é uma delas, que pode acontecer nesse caso, né, quando o animal é positivo para leucemia viral, que é viral, né, como o nome diz. Ele pode ter, às vezes, desenvolvimento de linfoma numa fase bem precoce da vida, às vezes 1 ano, 2 anos de idade. Isso é uma idade que a gente não espera, mas é porque tem uma causa de base, né? O gato idoso é predisposto a ter o linfoma, porque até mesmo ele não tem relação aí com a leucemia viral, né? E o gato também, ele tem alguns cânceres de pele que são extremamente comuns, que estão relacionados a alguns hábitos de vida do gato, né? O gato gosta muito de tomar sol, né? A maioria dos gatos, às vezes, toma sol por longos períodos ao longo do dia, né? E a gente vai tendo um efeito cumulativo de exposição solar que combina com câncer de pele, né? Geralmente acontece no gato em região de face, né? Focinho, ponta de orelha, ao redor dos olhinhos, né? Em pálpebra. São locais do corpo que não tem pelo, então a pele é desprotegida, e principalmente se é um gato de pele clarinha, sedimentada, né? Assim como eu falei do cavalo, né? Que às vezes fica no sol, o gato é a mesma coisa, né? E assim, muitas vezes um tutor tem um gatinho que começou com uma feridinha no nariz, ou perto do olhinho, da ponta de orelha, e fica usando, às vezes, uma pomadinha, vai tratando como uma dermatite, né? E, assim, é super importante a gente falar dessa doença para que o diagnóstico e o tratamento sejam precoces. Muitas vezes a gente recebe pacientes felinos
que já tem lesões em estágios extremamente avançados, porque ficou tentando um monte de coisa, passar pomada, dar antibiótico, fazer um monte de coisa que não vai resolver, porque o câncer não é sensível a nada disso, né? E às vezes a gente perde a oportunidade de, às vezes, curar uma doença até de uma forma relativamente simples, se fosse diagnosticada precocemente, né? Nossa, que interessante, Lesotwana. Então, assim, identificado precocemente, existe uma possibilidade de cura, então. Nossa, super. Se eu posso deixar alguma coisa aqui, que eu acho que é realmente relevante, é levar para as pessoas algum grau de conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce. Pareceu uma bolinha pela pele, né? É muito comum a gente falar que o câncer de pele é super comum na veterinária. Na verdade, não é tanto que ele é comum, é que as pessoas veem, né? Diferente do que está dentro, que está fora, chama atenção. Então, vi uma bolinha, uma ferida, uma feridinha que não cicatriza, né? Uma lesão que é diferente, às vezes é muito pretinha, pigmentada, ou às vezes parece uma bolha de sangue. Isso não é normal, né? Passar uma pomada, entrar com uma medicação, às vezes a gente está perdendo tempo precioso, que seria o momento de diagnosticar e tratar aquilo ali no começo, que é a nossa maior chance de cura, né? O câncer, ele é uma doença cuja célula perdeu os mecanismos que controlam a divisão celular, né? Então, ela se divide de uma forma desordenada, ela não responde mais às substâncias que estão ali banhando o meio de da célula, ela não responde mais a hormônios, a nada. Ela é como se fosse um parasita, né? É uma relação parecida com a relação de um parasita. Então, assim, quanto antes a gente resolve aquilo, tira aquilo, ou de alguma forma a gente mata aquela lesão, maior a nossa chance de cura, né? Então, o diagnóstico precoce, ele é fundamental para um bom resultado. E os tratamentos do câncer, o que é exatamente os tratamentos que normalmente se faz? Quando a gente fala câncer, a gente precisa lembrar que a gente tem mais de 150 doenças que são colocadas nesse pacote câncer, né? Então, assim, cada doença tem a sua indicação diferente de tratamento, né? Então, quando eu falo, o meu cachorro tá com câncer, né? Para uma pessoa leiga, às vezes isso já é suficiente. Para mim, eu preciso saber qual câncer. Porque o tratamento vai ser indicado de acordo com o diagnóstico. Por isso que a gente bate tanto o martelo em diagnóstico. Diagnóstico, tem que fazer exame, tem que diagnosticar. Por quê? Porque o tratamento depende disso. A conduta oncológica depende disso, né? Eu vou escolher, por exemplo, a cirurgia, que possivelmente é a principal forma de tratamento do câncer. Hoje ainda, né? A cirurgia consegue resolver e curar a maioria das situações, tá? A cirurgia que você fala é a retirada do tumor, tá? Dentro dos padrões do que se considera uma cirurgia oncológica, uma cirurgia que tem margem, né? Que eu, sabendo que tumor que é, eu sei o quanto ele é infiltrativo, ou se ele é menos infiltrativo, se a quantidade de tecido que precisa ser removido ao redor do tumor é maior ou menor, né? Então, até a abrangência de uma cirurgia, ela é determinada pelo diagnóstico, né? Eu tenho lá um papel me dizendo qual é o nome da doença. A partir do momento que eu sei o nome da doença, eu vou saber se o tratamento para ela é cirúrgico, eu vou saber se essa doença é sensível ou não é sensível à quimioterapia, porque quimioterapia não é um tratamento indicado para o câncer, é indicado para alguns cânceres cuja célula tem sensibilidade para esse tratamento. E quimioterapia também não é um medicamento, são N medicamentos que vão ser usados em um protocolo estabelecido a partir do diagnóstico. Então, eu tenho o diagnóstico da doença X, ela é sensível à quimioterapia? Ok, vou fazer. Algumas situações eu faço quimioterapia para reduzir o tamanho de um tumor, ele vai reduzir, aí eu vou operar. Como ele reduziu, eu consigo fazer uma cirurgia menor, tá? E depois pode ser que seja necessário uma quimioterapia num período pós-operatório de forma adjuvante, né? Eu
para se somar ao resultado da cirurgia, né? Então, assim, via de regra, a gente tem cirurgia como tratamento, quimioterapia para algumas situações específicas, radioterapia também é uma forma de tratamento, né? Que vai ser empregada em diversos momentos. Eletroquimioterapia é uma forma de tratamento local, né? No caso do gato, por exemplo, que tem as lesões, o câncer de pele, hoje a eletroquimioterapia é uma forma de tratamento que é considerada, assim, um padrão ouro, né? Seria uma forma melhor de se iniciar um tratamento. A gente estava até falando antes ali sobre imunoterapia, né? Para alguns tumores, a gente tem como tentar desencadear uma resposta imunológica do próprio organismo para que o próprio organismo participe do tratamento, né? Por meio de acordar uma resposta imunológica, né? Melhorar a imunidade, tem no caso. Melhorar a imunidade ela é importante para qualquer paciente oncológico. Certo. Agora, quando a gente fala em imunoterapia, a gente está falando de uma forma mais específica, de acordar uma resposta imunológica específica para aquela doença. Não melhorar a imunidade de uma forma geral, mas desencadear uma resposta imunológica que vá atacar aquela doença em especial que eu tô tendo, né? A gente tem, por exemplo, na veterinária, uma doença comum, principalmente em cavidade oral, um câncer de boca, que é o melanoma. Ele pode acontecer em outros lugares do corpo, mas na boca ele tende a ser mais agressivo, né? E é uma doença que a gente sabe que existe a possibilidade de desencadear uma resposta imunológica para aquela doença, né? Tem vacina para aplicar num paciente canino com melanoma, que vai ajudar. Não é um tratamento único, né, nesse caso, mas que vai se somando com outras abordagens, a gente consegue um resultado melhor. Então, assim, na verdade, o tratamento do câncer ele pode ser, são várias modalidades, né, que a gente vai escolher baseada num diagnóstico. E essas modalidades, para esse paciente, eu chamo de conduta oncológica, né? O que esse paciente com essa doença precisa e o que ele pode, né? Às vezes eu tenho indicação de fazer quimioterapia, mas aquele pacientinho às vezes tem um problema, uma doença renal, por exemplo, uma doença hepática, ele não pode, às vezes, receber aquele protocolo, que embora houvesse indicação por conta da doença, às vezes para o paciente não é possível porque eu vou piorar outras coisas, né? Então, assim, a conduta oncológica, ela leva em consideração também o paciente, né? Se esse paciente pode ou não passar por esses tratamentos, né? Assim, aqueles sintomas que a gente fala que acabam acontecendo pós uma químio, pós uma rádio, dos animais também acontece. Sim, geralmente acontece em menor grau, mas acontece, né? Quando a gente fala de quimioterapia, o nosso alvo é uma célula que está num comportamento de divisão celular rápida e desordenada. Ela tem que estar passando pelo ciclo celular. Isso é o que a torna suscetível à quimioterapia. Só que o organismo normal, sem falar em câncer, né, sem que isso seja doença, tem algumas células que se tem um comportamento parecido com a do tumor, se dividem rápido, que estão ciclando, né, passando por ciclo celular rápido. Então, quando eu faço quimioterapia, eu vou atingir a célula doente e eu posso atingir, em maior ou menor grau, células saudáveis que também têm um processo de divisão rápida, né? Então, quando a gente faz quimioterapia na veterinária, o que é mais comum da gente ver? Alguma toxicidade do medicamento quimioterápico sobre mucosas de sistema digestório. Então, pode ter algum grau de náusea, de vômito, de diarreia. Geralmente isso é leve, bem tolerado. Se tem um vômito, a gente medica para o vômito. Se tem uma diarreia, a gente medica para a diarreia. E dessa forma a gente consegue ir melhorando aquilo que está se apresentando, né? A medula óssea também, dentro dos ossos, né, onde as células do sangue são fabricadas, a gente também tem ali um ciclo celular rápido. Então, a quimioterapia também pode atingir a medula óssea. E aí eu vou verificar que isso está acontecendo quando eu faço um hemograma e vou ver que houve ali uma baixa contagem de determinado tipo celular. Isso vem de um efeito tóxico da quimioterapia, tá? Quase sempre isso é bem tolerado.
A maioria dos animais tem alguns efeitos colaterais leves, tá? Tem alguns animais que não tem nada, não tem efeitos colaterais, a gente brinca que eles passam dando risada pela quimioterapia. E tem outro extremo, que ainda bem que são menos, né? Que a gente brinca também, que eles leram a bula do remédio. E eles têm todo o que tem direito. E às vezes mal numa intensidade maior, às vezes a gente tem que mudar um protocolo, mudar uma dosagem, né? Porque é muito importante a gente ter em mente que o nosso objetivo maior na oncologia veterinária e também em outras áreas é que, assim, um animal, ele não está analisando aquilo, né? Ele não tem consciência de que ele não está carregando aquele peso que a gente carrega quando fala câncer, né? Ele não está nem aí, né? Ele não tem nenhuma preocupação com isso. Ele não está ciente de que se ele vai fazer cirurgia ou se ele vai fazer quimioterapia, ele pode passar mal. Então, assim, a gente precisa ter em mente que para um gato ou para um cachorro que não ficam remoendo o passado e nem se preocupando com o futuro, que eles precisam ter um presente bom, um dia de hoje bom, né? Então, nosso principal objetivo no tratamento oncológico de um paciente veterinário é qualidade de vida, muito mais do que cura, tá? A cura, se o meu diagnóstico foi precoce, muitas vezes ela é possível, mas infelizmente isso hoje ainda não é uma realidade. A grande maioria dos pacientes que são encaminhados para oncologista são aqueles pacientes que já estão no estágio avançado da doença. Porque às vezes a família ficou tentando ali tratamentos, às vezes caseiros, para ver se é alguma coisa que melhora, né? Ou às vezes o veterinário também, às vezes, ele não está familiarizado com aquele tipo de lesão, às vezes parece uma dermatite, vai tratando, entendeu? Então, às vezes, quando a lesão, a doença já está num estágio extremamente avançado, e caminha para um oncologista. E aí a gente acaba recebendo pacientes em estágios avançados. E aí o que eu vou fazer? Eu não vou, muitas vezes, indicar uma cirurgia radical ou um protocolo de quimioterapia muito intenso para um paciente que eu não vou curar, né? Meu objetivo, às vezes, é tentar equalizar qualidade de vida, aumentar tempo de vida, tempo de sobrevida e, principalmente, qualidade de vida. Eu não vou submeter o animal a nada muito drástico que vai tirar a qualidade de vida dele e a doença vai continuar lá, né? Então, isso precisa ser muito bem pesado, né? Se uma pessoa me pergunta o que você foca, em qualidade de vida ou em cura? Muitas vezes a cura vai tirar a vida boa que esse animal tem. E isso a gente não quer, né? Então, o nosso enfoque maior acaba sendo cura quando é possível, de uma forma que seja aceitável para aquele animal, mas principalmente com qualidade de vida, sim, é isso. E normalmente esses pacientes, então, como normalmente é demorado a identificar, normalmente são mais idosos. Sim, na verdade, a regra é que o câncer, a princípio, é uma doença de alguém que teve tempo de sofrer exposição a uma situação que a gente chama de carcinogênica ao longo da vida, né? E a gente vai tendo um efeito inflamatório cumulativo aí até que isso culmine com mutação no celular. Que é isso? É uma falha no DNA da célula, né? O DNA que comanda o comportamento celular, né? Então, quando a gente tem mutação ali, sofre mutação, esse DNA começa a ditar o comportamento anormal. Aí a gente tem o câncer iniciado, né? Uma fase inicial. Então, para isso acontecer, para essas mutações ocorrerem, geralmente há necessidade de tempo exposto a essas situações, né? Que pode ser o sol, pode ser a questão hormonal, né? Enfim, várias situações. Então, via de regra, o câncer a gente espera em animais de meia idade a idosos, né? Às vezes um animal muito jovem que apresente um câncer, ele pode já ter nascido com aquela doença, com aquela predisposição, com aquela mutação, e aí numa fase precoce da vida ele já vai desenvolver. Ele não houve essa necessidade de tempo de exposição, né? Já veio de fábrica
com ele, né? Então, é importante a gente diferenciar o que é hereditário do que é genético, né? O hereditário nasceu com ele, o genético é essa alteração que vai ocorrer aí, que demanda tempo para ela se manifestar, né? Certo. Doutora, e me diz uma coisa, existe algum tipo de tratamento que seja um pouco menos invasivo, assim, que funcione, tipo, a fisioterapia, a acupuntura, ou esses leis seriam mais para a gente ajudar nessa questão da qualidade de vida do animal? Sim, a medicina integrativa, né, que é a acupuntura, outras formas de, às vezes, homeopáticos, né, medicamentos que são considerados homeopáticos, né, eles acabam sendo parte do tratamento, né. Eu não posso dizer, por exemplo, que eu vou curar o câncer fazendo acupuntura. Talvez seja um pouco de falta de fé minha, né? Mas, assim, a princípio, a acupuntura ela é super indicada para controle de dor, para controle de efeitos colaterais, de quimioterapia, por exemplo, né? A fisioterapia também, às vezes o animal passou por um procedimento cirúrgico que trouxe alguma alteração em mobilidade, a fisioterapia vai ajudar nisso, né? Tem muitos homeopáticos que podem ser usados, né? E às vezes a gente tem um resultado disso surpreendente, tá? Surpreendente, porque a gente, quando a gente fala um pouco de acupuntura, ela está dentro da medicina chinesa, né? Medicina tradicional chinesa, é uma das modalidades, né? E assim, a gente considera, segundo a medicina tradicional chinesa, que o cão, o gato, eles não têm mental, né? Então, se você vai submeter um cão a um tratamento por meio de acupuntura, ele não está analisando aquilo como a gente faz. A gente vai falar, ai, não acredito, ai, isso não funciona, ai, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Eles não estão mencionando nada. E isso acaba sendo super benéfico, porque a gente vê a acupuntura funcionando de um jeito incrível, né? A gente tem resultados em que a gente fala, nossa, que demais, né? Então, eu acho que é importante a gente sempre agregar, né? Então, o tratamento tudo que for possível, né? Ser usado para aquele pacientinho, para deixar ele o melhor possível, né? E mesmo que às vezes eu não posso indicar esse tratamento X da medicina integrativa como principal abordagem, né? Afinal, assim, ele tem que seguir uma conduta padronizada dentro da oncologia, que é baseado em ciência, em estudo e pesquisa, né? Mas, assim, a gente pode, com certeza, agregar e trazer um resultado final muito melhor, sem sombra de dúvida, né? Porque daí andar em conjunto. É verdade, assim, se você olhar para oncologia, assim, onde eu posso ter câncer? Posso ter câncer de pele, de mama, como a gente falou, eu posso ter um câncer no fígado, eu posso ter um câncer numa glândula, né, e que vai causar um problema endócrino para esse paciente. Então, eu vou precisar do apoio de um endocrinologista, né, para me ajudar na parte de tentar estabilizar uma alteração endócrina. Eu posso ter um animal que tem um câncer, uma doença que acometa funcionamento renal, e eu vou precisar de um nefrologista. No coração, né? Precisa de um cardiologista. Então, assim, é muito importante a gente dar as mãos, né? Porque cada um vai ter um conhecimento maior dentro da sua área de especialidade, né? E quando a gente consegue harmonizar essas especialidades, né? E somar isso tudo no paciente veterinário, é fantástico, né? Muda tudo. A evolução acaba sendo muito melhor, né? Às vezes a gente não consegue, por conta até de custo, né? Estabelecer tudo o que seria legal, que seria necessário para aquele paciente, porque a gente não tem SUS, né? A gente não tem plano de saúde, né? Para um paciente veterinário. Então, às vezes, o fator financeiro acaba sendo limitante, até onde a gente pode ir, né? Mas quando é possível a gente agregar, né, várias especialidades aí para a necessidade daquele animal, certamente a gente tem um resultado bem diferente. Eu acredito que até assim, essa questão da gente ver que o paciente chegou para você já no estágio avançado,
Até mesmo porque eu acho que as pessoas também acabam tendo noção, né? Ah, se eu levar e realmente for, quanto isso vai me custar? Né? É um tratamento que assim, requer, né, condições de estar mantendo. E não é só a condição, eu acredito, né? Que não seja só aquela condição do, precisa de uma quimio, precisa de uma rádio, não. Depois, os cuidados que a gente tem que ter com esse animal, eu acredito que também... Eu vejo, assim, duas situações. A situação da preocupação com a parte financeira, né? E as pessoas às vezes não procuram um atendimento por conta do medo de, quanto isso vai custar. E olha, muitas vezes é bem menos do que as pessoas imaginam, tá? E segundo, muitas vezes a pessoa não quer saber o que é aquilo, tá? A pessoa tem medo de saber que o animal dela tá com câncer, tá? Então, às vezes eu recebo pacientes já numa situação avançada para ver o que é possível fazer e a família fala para mim, eu não quero saber o que é isso. Eu não quero fazer o histopatológico, não quero. E a gente tem que sentar e conversar, esclarecer isso, né? Eu não posso operar um paciente, tirar o tumor e jogar aquilo no lixo. Não posso fazer isso, né? Isso é uma conduta que vai contra os princípios da oncologia, né? E até o princípio, depois a coisa piora toda e eu não sei nem com quem que eu tô lidando, né? Então, assim, é importante que as pessoas... eu acho que eu não vou poder pagar por esse tratamento. Vai primeiro, entendeu? Conversa. Sempre tem um caminho que vai caber naquele bolso. Às vezes, a conduta ideal para aquele paciente não é nada absurdo, entendeu? Então, assim, tem que saber o que é, né? E eu sempre costumo... Tem uma fala minha que às vezes algumas pessoas não gostam muito, sabe, de ouvir, mas eu acho que é importante a conscientização sobre isso. Se você tem um animal, você tem uma missão com aquele animal. Se ele ficou doente e ele precisa de um atendimento veterinário, você tem que pensar nisso quando você adota um animal. É um ser vivo, né? Um ser vivo pode precisar de médico, pode ficar doente, pode ter câncer, pode ter outra doença, né? Então, a gente precisa pensar nisso, né? Porque agora ficou doente e eu não tenho como fazer nada. O que eu vou fazer? Não vou fazer nada, né? Não, né? A gente precisa, a partir do momento que você decidiu, né? É o ser vivo que depende de você, né? Então, essa dependência realmente depende de decisões do humano, né? A gente até falou em um outro podcast em relação ao planejamento de se ter um pet, né? É claro que você não vai buscar um pet achando que você já vai gastar horrores com ele porque ele vai ficar doente. Né? A gente nunca pensa na questão de ficar doente. Mas a gente tem que ter consciência de que isso pode acontecer. Se der tudo certo ao longo da vida dele, ele vai te dar muitos anos de alegria e amor incondicional, que é isso que eles são, né? Um amor, assim, que a gente não vê no ser humano e que eles dão pra gente. E ele vai chegar numa fase da vida dele que ele vai precisar de uma atenção maior, que ele vai ficar velhinho, que ele vai ter lá um probleminha de coluna, de coração. São as coisas que a gente espera no velhinho. E pode ser que ele tenha câncer, né? Isso mais parte da vida, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, como você é fria, né? Eu falo, não, eu só olho pra realidade como ela é. Se acontecer, a gente tá aqui. A gente existe pra isso, né? Pra cuidar disso. Então, eu preciso pensar que eu adotei aquele bichinho, se der tudo certo, ele vai chegar na fase geriátrica da vida, que pode ser que ele precise de uma atenção. Então, quem sabe, de repente, eu não vou começar a fazer uma poupança pra ele, né? Tá certo, tá certo. Assim, como a gente pensa assim, na família, né? Aí você tem que ter esse planejamento. Nossa, professora, mas que coisa, assim, tanta bagagem, tanta informação que você está trazendo para nós, né? Não é interessante porque assim, oncologia, às vezes as pessoas acham que cachorro, né? Vai estar câncer, cachorro, gato, né? E é algo que tem acontecido muito, né? Eu vejo também alguns colegas que comentam, né? Tem aumentado muito, e muitas vezes esse aumento é até pelo conhecimento, né? Sim, os profissionais hoje ainda conseguem identificar
e caminhar para o especialista, né? A gente tem que ter em mente que eles estão vivendo mais tempo, Sim, né? A gente vacina, eles comem bem, né? Eles tomam a vacinação, né? Não tem uma doença infecciosa numa fase jovem, né? Então, ficou doente, vai no veterinário. Então, isso acaba aumentando aí a longevidade, né? Dos animais. E aí, eles chegam numa idade em que é mais comum o câncer, né? Em segundo lugar, a gente diagnostica, né? Há algum tempo atrás, se a gente olhasse lá pro cachorro da minha avó, por exemplo, às vezes ele morreu e ninguém sabe do que, né? Podia ser câncer. E aí eu não considero aquilo como frequente. Na verdade, a gente tem uma impressão de que aumentou muito. Na verdade, um pouco é por conta da longevidade, né? Um pouco é por conta do diagnóstico. E talvez um pouco seja porque aumentou mesmo. Né? Porque os animais, eles vivem no mesmo ambiente da gente. Eles bebem a mesma água. Eles respiram o mesmo ar, né? Muitas vezes eles comem a mesma coisa que a gente. Então, assim, aquilo tudo que a gente é exposto, né? Que pode ter um efeito cumulativo e levar a mutação lá na célula, né? E levar um processo de iniciação do câncer, também acontece neles, né? Como a vida deles é mais curta do que a nossa, esse processo neles é mais rápido, né? Então, tem até estudos humanos que consideram o pet, né? O cão, o gato, como um sentinela nosso. Aquilo que está acontecendo com ele agora pode acontecer comigo mais para frente, quando eu chegar numa idade relativamente igual a dele, né? Na fase idosa, uma fase geriátrica aí da vida, né? Então, a gente precisa sempre, quando a gente falar, ai, nossa, tem tanto câncer agora, né, em animais, o que está acontecendo? Não é bem assim, um pouquinho pode ser, né? Mas tem outras questões aí para serem levadas em consideração. É que realmente acho que o conhecimento também hoje, né, faz a gente ir atrás, né? Os pets estão mais dentro da nossa casa mesmo, né? Hoje eles são da família, né? Se alimentam e aí a gente procura, né, assim, informar o que está acontecendo com eles. Sim. E vamos fazer de tudo para que dê qualidade de vida. Sim. O oncologista, às vezes, ele é mal visto, sabe? No meio médico, ele é um fracassado. Porque, assim, se a gente pega um ortopedista, fazendo uma comparação bem extrema, o ortopedista vai pegar o bichinho, tá com uma fratura, vai consertar e vai devolver para casa. O paciente oncológico, muitas vezes, eu vou com ele até o fim da vida, né? Às vezes eu não vou curar, mas eu vou melhorar a vida dele até o fim, tá? Então, quem não está habituado a lidar com essa realidade, olha para isso nossa, seus pacientes todos morrem, como que você consegue viver com isso, né? E aí a gente vai passando ao longo do tempo até olhar para a morte de uma forma diferente, né? Porque a gente sempre fala, a única certeza da vida é a morte, né? Senão, eu falo, eu acredito. Só que quando a gente vê ela se aproximando da gente ou de um animal que a gente tem, a gente parece que a gente não sabia nunca que aquilo ia acontecer ou que aquilo ia chegar. Mas aquilo é natural, né? E tem que ter o profissional ou os profissionais que entendam que morrer não é um problema. E um cão e um gato não tem nenhum problema em morrer. Eles morrem sem problema. O problema é viver mal, né? Então, assim, um cão e um gato que tem um problema e que eu posso melhorar, não sei se ele vai viver um dia, uma semana, um mês ou um ano. Mas isso a gente ou 10 anos. consegue, sim, dizer nem pra nós que estamos... Mas eu digo, então, a partir do momento que tem uma doença ali na madeira, né? Mas eu não sei quanto tempo ele tem de vida, mas eu tenho que ter certeza que a vida dele, enquanto ele estiver aqui, vai ser boa. Sabe? É isso que importa, e é isso que é importante, né? E a gente acaba, quando a gente vai amadurecendo, né? Porque no começo eu queria curar todo mundo, e cada paciente que eu perdi, eu ia chorar escondido. Eu ficava assim, esmigalhada, meu Deus, né? Como a gente acaba se achando em Deus, né?
E eu tenho poder de não, a gente não tem esse poder. É a hora certa de cada um de deixar esse mundo, não é a gente que define, né? Então a gente acaba olhando para isso de um jeito diferente, né? E aí, assim, no consultório de oncologia, as conversas que acontecem ali, a gente acaba entrando em filosofia, em psicologia, em espiritualidade, né? Porque não tem como a gente falar de morte e não falar de espiritualidade, né? Cada um acredita numa coisa, a gente, ai, né? Depois, para onde ele vai, né? O que vai acontecer? Então, assim, eu acho que assim, a oncologia deixou para mim uma riqueza de crescimento pessoal muito além da parte técnica e da profissão, assim, de me fazer olhar para coisas que eu não queria olhar e de elaborar assuntos que eu não queria elaborar. E você imagina quando a gente faz as pazes, por exemplo, as pazes com a morte, e fica tudo bem, e morrer tá ok, tá tudo certo, a gente vive melhor. E a gente deixa de ter esse medo, né? Então a nossa vida vai fluir melhor. Então eu procuro trazer para os tutores de animaizinhos que têm doenças graves uma visão também um pouco parecida com a minha, assim, sem que nem impor a minha visão, mas às vezes se mostra uma coisa que a pessoa não tinha parado para pensar naquilo, né? Então, é uma área da medicina veterinária que eu acho que tem uma beleza, assim, não só pelos tratamentos, pelo tratamento que tem o super sucesso, né? Mas pelo tratamento que a gente possibilita um crescimento ali para todo mundo, né? Da família, que a gente acaba virando quase que uma pessoa da família ali. Às vezes um animalzinho ele passa por um tratamento longo, porque a gente sabe tudo da família, a gente sabe quem briga com quem, a gente sabe das rixas, das alegrias, a gente acaba se partilhando ali coisas da vida, né? Que vão além do paciente. Isso é muito bacana, né? Ai, que bacana, né, doutora? Nossa, assim, é um assunto muito delicado, né? Envolve medicina, sim, mas é que nem você falou agora, né? Envolve muitas outras coisas, sim, que é a família, que é o ambiente, o paciente, claro, né? Mas toda a condição psicológica de todos que estão envolvidos naquele paciente, né? Não, a gente precisa ter esse olhar para isso, senão a gente não consegue fluir bem na profissão, né? A gente tem... E até mesmo porque eu acredito que, não, claro, não só o oncologista, mas é uma área que o paciente, né, no caso o tutor, não o paciente, mas o tutor, ele acaba tendo que ter muita confiança, né? Sim. Em quem ele tá, com quem ele está conversando. Com certeza, se não tiver muita conversa, sabe? Você tem que investir tempo em conversa, em explicar tudo lá desde o comecinho, o que é o câncer, o que é esse câncer, né? O que é esse tratamento, o que eu espero com esse tratamento. Às vezes, se eu tô um dia lá correndo com pressa, eu vou falar meio rápido com aquele tutor, e ele entendeu que aquele tratamento ia curar aquela doença. E aí, se isso acontece, a gente entra no meio de um rodamuinho, né? E uma confusão. Então, tem que ter a conversa, né? Tem que ter explicação, tem que mostrar casos parecidos, né? Você tem que ter certeza que o tutor, que a família entendeu do que a gente está falando, o que a gente pretende, qual é o nosso objetivo, né? Aonde a gente vai dar. Muitas vezes a gente tem que escolher uma conduta. Às vezes tem uma doença que ela tem 3 condutas. Qual que eu vou fazer? Qual que é certa? Não tem a certa, tem a que a gente escolheu. Escolheu baseado em conversa, eu entendi, então eu quero isso. Escolhendo isso, eu vou dar aonde? O que vai resultar disso? A gente tem que ter essa conversa, tentando prever tudo que pode dar certo, tudo que pode dar errado, tudo que pode evoluir bem, evoluir mal, né? Antes de definir, e assim, sempre olhando e procurando ter uma percepção de se aquela família daquele animal entendeu o processo todo, assim, do início ao fim, assim. Tá certo. Doutora, olha, muito obrigada pela tua presença aqui com a gente, né, para trazer um assunto tão delicado, né, tão gostoso de escutar, porque eu sempre falo assim, né, a veterinária, hoje em dia a gente tem muitas especialidades,
né? Graças a Deus aqui em Maringá mesmo, a gente tem muitas opções, né? De todas as especialidades, né? Então, a gente está abastecido de conhecimento, a gente está abastecido de pessoas com capacitação para estar trabalhando naquela área. Nossa, isso me dá um alívio, sabe? Porque quando eu me formei, a gente entendia de gato, de cachorro, de porco, de galinha, de cavalo, De tudo. de cirurgia de clínica. E hoje eu não preciso mais disso, né? A gente estuda uma área mais focada ali, tenta desenvolver da melhor forma possível. E a partir do momento que sai da minha área, eu tenho a quem recorrer. Alguém que vai saber aquele outro assunto muito melhor do que eu, né? Então é muito isso que você falou. Que é a experiência, né? Daquela pessoa, a especialidade. Então, a capacitação que ela teve foi para aquele assunto. E aqui, assim, em Maringá, eu vejo que a gente está agora muito bem abastecido. Eu falo, é muito bom isso, porque nos dá segurança, nos dá, né, uma tranquilidade de ter um pet e saber, eu precisei de tal profissional, eu sei que tem, sim, né? Se a gente também não tem, a gente vai saber pessoas que saibam onde tem, né? Então, a gente fica tranquilo. Mas obrigada pela sua participação aqui no nosso Mais Pets Podcast. Eu que agradeço. Eu queria que você deixasse o teu arroba, o seu contato, né, o Instagram de vocês para o pessoal, né? E assim, possivelmente pode ver uma pergunta ou outra nas nossas redes sociais. Se a gente tiver uma pergunta, alguma dúvida de alguma coisa que foi falada aqui ou de algo que não foi falado, né? Pode mandar lá pra gente no arroba clínicadoutora.cláudia. @clínicadoutora.cláudia no Instagram. Tá certo, a gente vai deixar aqui na tela, então. O número do telefone da clínica? O telefone da clínica é 44-3225-4977. Tá certo, doutora. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço e parabéns por esse projeto, né? Que é tão bacana, que tem essa possibilidade de levar esse tanto de informação, né? Para um público maior, né? E mostrar o que é medicina veterinária hoje, né? Que é isso que você falou. Então, muito bacana. Parabéns, Camila. Obrigada, doutora. Pessoal, então, deixe um like, ative o sininho para receber as notificações do nosso canal. Siga o nosso Instagram, do Mais Pets Podcast, que toda quinta-feira, às 20 horas, vai ao ar com um assunto sempre interessante, tudo relacionado aos nossos pets. Tá joia? Um super beijo e até quinta.